Fala, galerinha do podcast Além dos Cálculos, tudo beleza? Eu sou a Alana, embaixadora do que aprendi na engenharia, e hoje a gente vai falar sobre a atuação do engenheiro de processos dentro da indústria. Para isso, a gente trouxe um convidado que tem respaldo no assunto, tem o skin of the game, como a gente costuma falar, que é o Bruno Ferreira, mais conhecido como o melhor amigo da Ana Luísa. Brincadeira, brincadeira. Bruno, a galera da Explorer sabe quem é você. Você é um dos nossos mentores, inclusive. Mas para o pessoal que nos ouve e ainda não te conhece, por favor, se apresenta, nos conta um pouquinho de você, da sua trajetória. Então, tudo bom, pessoal? Alana, obrigado você, Ana, aí pelo convite. Sempre bom participar do que aprendi na engenharia, que eu adoro dizer que eu vi nascer o que aprendi na engenharia. Eu não sou tão velho assim, mas tenho acompanhado e fico muito orgulhoso sempre do quanto o que aprendi na engenharia está crescendo. Então, como você já começou a apresentar, eu sou o Bruno, eu trabalho atualmente na BASF, na indústria petroquímica, que fica aqui no Polo de Camaçari. Trabalho numa planta de ácido acrílico como engenheiro de processos. E tenho 27 anos, né? Tenho mais ou menos aí uns 4 anos de formado. Formei com a Ana Luísa, como você sabe, e fiz engenharia química aqui mesmo na UFBA, aqui em Salvador. E sempre uma coisa que eu também acho que ao longo da entrevista, ou sei lá, do podcast, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sempre trabalhei na área de processos, então há 6 anos eu trabalho no polo petroquímico, 2 anos como estagiário na Braskem, na engenharia de processos, depois mais um ano e meio, mais ou menos, na Paranapanema, também na área de processos, mas em uma planta de ácido sulfúrico. E aí, no final de 2018, final de 2018, eu passei num programa de trainee industrial da BASF, chamado Engenheiros do Futuro. E aí, passei a trabalhar na BASF também na engenharia de processos. Primeiro, nos primeiros 2 anos, numa planta de polímeros superabsorventes. E agora, na planta de ácido acrílico, vou fazer um ano. Então, sempre estive aí na área de processos, mas tive muita sorte, muita felicidade em poder conhecer processos e tecnologias bem diferentes. Mas, assim, eu acho que você chamou a pessoa certa, porque eu sou defensor de carteirinha dessa área, eu adoro trabalhar com isso. Então, acho que a gente vai ter muita coisa legal para conversar hoje. Ah, eu não tenho dúvida que a gente chamou a pessoa certíssima. Bruno, para a gente começar, conta como é a atuação do engenheiro de processos dentro da indústria. Assim, o que que você faz, como é essa rotina, quais são suas principais responsabilidades? Então, a área de engenharia de processos, ela é uma área que ela é bem central assim na indústria química. Por quê? Porque ela tem interface com diversas outras áreas. Então, é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de trabalhar nessa área. É uma área que tem interface com todo mundo, com a manutenção, com a produção, com a instrumentação, até com o marketing, com a controladoria, com a logística, então com diversas áreas, porque ela é a área que, se a gente for pensar assim, o que é que essa área faz? Eu consigo pensar em 4 pilares muito fortes. Primeiro, essa área é a guardiã da tecnologia do processo. Então, se a gente trabalhasse, sei lá, na Coca-Cola, eu acho que essa área seria quem teria a fórmula lá, a receita da Coca-Cola super secreta. Porque ela é Sério? a área, sério, porque ela é a área que vai guardar a tecnologia, ela vai ser responsável por, inclusive, difundir esse conhecimento sobre a tecnologia para as outras áreas. Então, é uma área que é muito requisitada para explicar como é que o processo funciona, ou para tirar algumas dúvidas do tipo, esse equipamento, ele consegue receber uma vazão maior, uma vazão menor? Ou a minha planta, ela consegue produzir 10% a mais? Ou, sei lá, ficar em operação por mais tempo, sem parar? Então, esse tipo de conhecimento, isso está nos documentos, nos manuais, né, nos fluxogramas, a engenharia de processo é que vai guardar, vai estar sempre ali atualizando, garantindo, inclusive, que essa documentação está atualizada. Então, esse é um dos primeiros pilares que eu diria, assim, é a área que vai guardar a tecnologia daquele processo produtivo. E na indústria química, especificamente petroquímica, que é onde eu trabalho, isso é muito forte, porque a gente tem tecnologias, né, patenteadas, muitas vezes tecnologias que vêm de fora, algumas muito tradicionais, inclusive, assim, que ao longo dos anos foram evoluindo e amadurecendo. Então, é muito importante ter alguém na planta, alguém naquela empresa que vai cuidar desse conhecimento e vai garantir que todo mundo esteja alinhado, né, sabendo passar esse conhecimento para as outras áreas, independente, do conhecimento das pessoas, da expertise, se são pessoas da engenharia química ou de outras engenharias ou de outros cursos. Então, isso seria um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de segurança, Alana, que é super importante. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, mudanças, a gente precisa fazer uma mudança em um processo. Vamos supor que eu tenho 2 tanques e esses tanques não se comunicam hoje em dia e eu preciso
passar o conteúdo de um tanque para o outro para poder fazer uma limpeza, por exemplo, em um dos tanques. E eu não tenho uma linha que conecte esses dois tanques. Eu preciso fazer um projetinho para construir isso. Eu não posso fazer esse projeto sem antes pensar em quais são os riscos dessa modificação. Será que eu posso contaminar, por exemplo, o tanque que está vazio e está sendo limpo, mandar esse produto de limpeza para o outro tanque, contaminar meu produto, por exemplo? Será que eu posso causar um cenário em que vai ter um vazamento e vai machucar algum operador, ou mandar um produto químico perigoso para o meio ambiente, para as águas subterrâneas? Então, esse tipo de avaliação, antes da gente fazer qualquer modificação, é feito normalmente pelo engenheiro de processo, ou engenheiro de processo. Então, a gente sempre está no dia a dia buscando melhorar a segurança dos nossos processos e a segurança das nossas operações para as pessoas que conduzem essas operações, que são os operadores, por exemplo, e a gente está sempre estudando formas de melhorar essa segurança e de quando for mudar alguma coisa, sempre garantir que todo mundo tenha sido treinado, garantir que todos os riscos foram avaliados e que a gente tem salvaguardas para evitar que acidentes aconteçam. Então, essa seria, eu acho que o segundo pilar que eu consigo pensar. Em seguida, eu penso também na questão da continuidade das operações. Então, o medo, o terror de todo mundo numa planta, você sabe disso também, é que a planta pare, né? Que eu interrompa a produção. Porque aí eu vou Terror. desabastecer os clientes não vão estar satisfeitos, o fluxo de caixa lá na empresa vai ser prejudicado, né? Tem todo um plano de produção ali para o ano. Então, a gente tem que sempre trabalhar, e especialmente em petroquímicas, né? São processos que são muito difíceis depois que você para de voltar para uma operação estável de novo. Então, são complexos, você às vezes tem problemas nas partidas de planta. Então, para evitar esse transiente, né, falando em linguagem de engenheiro químico, evitar o transiente, a gente ficar sempre no estado ali estacionário, as coisas acontecendo sem grandes problemas, a gente precisa garantir que eu não tenha surpresas. Então, que os meus equipamentos não falhem, ou que o meu processo não chegue em uma condição em que, por questões de segurança, ele teria que parar, né? Então, o tempo inteiro, a engenharia de processo, ela está identificando problemas, fazendo com que a gente não passe por problemas, não tenha que parar a planta, e quando a gente para, aí o engenheiro de processo tem aquele trabalho de detetive, entender por que foi que parou e o que é que a gente pode fazer para não passar por isso de novo, não ter uma perda novamente inesperada. Então, continuidade é super importante. A gente tem que trabalhar sempre para manter a planta rodando bem, estável e saudável, vamos dizer assim, para que ela não tenha problemas e a gente não impacte as outras áreas. Então, isso é a questão da continuidade. E, por fim, que é uma das partes que eu acho mais legal da engenharia de processo, é a questão de trabalhar para a competitividade dos nossos negócios. De como é que ela faz isso, né? A partir da melhoria contínua. Então, a gente vai todos os dias ali acompanhar o processo, observar como é que estão os meus consumos de matérias-primas, como é que está a qualidade do produto, como estão as minhas emissões, por exemplo, atmosféricas de CO2, o quanto de efluente e resíduos eu estou gerando. Então, e sempre buscando oportunidades de melhoria, tanto para reduzir custo, quanto para diminuir impactos, por exemplo, ambientais, né? E aumentar a nossa produtividade. Então, sempre ali, a engenharia de processo vai estar tocando vários projetinhos, normalmente projetos de longo prazo, e aí, às vezes, a gente fica naquela dúvida, né? O que é engenharia de processo e o que é engenharia de produção? Às vezes se confunde um pouco na fábrica. Em uma petroquímica, pelo menos nas petroquímicas das quais eu fiz parte, a produção normalmente estava ligada muito no dia a dia ali, apagando fogo, no que está acontecendo naquele momento, e a engenharia de processo normalmente está pensando mais para frente, então fazendo planos, projetos mais de longo prazo, né? Pensando no próximo mês, ou no próximo ano, ou sei lá, nos próximos 5 anos, então para manter o negócio competitivo. E isso, no final das contas, para a alta liderança é o que importa, a gente conseguir produzir mais, gastando quanto quaisquer outros impactos de custo também, enfim, de confiabilidade, né, de qualidade. Então, eu dividiria nesses 4 pilares. Você viu que a gente faz bastante coisa e tudo está meio conectado, né? Mas por essas e outras, que é uma área super interessante, super desafiadora. E aí você pergunta um pouco da minha rotina, né? Como é que é a minha rotina lá? Eu me divido meio que entre esses 4 itens que eu te falei. Então, sempre estou trabalhando em algumas mudanças que a gente planeja, ou que a gente precisa fazer para melhorar a nossa operação. Então, sempre estou fazendo análise de risco, sempre estou estudando os manuais da tecnologia para entender se a gente tem possibilidade de esticar alguns limites, ou de produzir um pouco mais, ou de mudar uma condição de processo para melhorar a nossa operação.
Com frequência, estou também treinando os operadores, passando como é que esses novos projetos eles vão ser implementados, o que é que vai mudar na vida deles, ouvindo também muitos operadores, eles trazem vários inputs legais para a gente, de situações que não estão boas, ou de um alarme que está tocando muito, para a gente ajudar eles a solucionar, a melhorar. E, mais uma vez, sempre em contato com muita gente diferente, assim, gente que conhece mais de elétrica, ou mais de mecânica, ou de custos, ou de segurança, sempre trocando muita ideia, trocando muito conhecimento. Então, é uma área super desafiadora, muito legal, segue muito a rotina da fábrica também, que é uma rotina muito dinâmica, então essa área não deixa de ser uma área muito dinâmica, mas como eu te falei, se tudo estiver funcionando direitinho no processo, a gente acaba ajudando as outras áreas a também fazer o trabalho delas. Então, acho que é difícil para mim resumir, porque, né, vocês me conhecem aqui no Capri de Engenharia, sabe que eu adoro falar sobre isso, mas resumindo, seria isso aí. Massa, é um escopo realmente muito grande. Eu só fiquei com uma dúvida, Bruno. Sim, Você é um engenheiro de processo, mas na configuração que hoje é na sua empresa, existe um engenheiro de produção? existe. Normalmente, o engenheiro de processo e o engenheiro de produção respondem para o gerente de produção, ou para, sei lá, o diretor industrial, a pessoa da área de operações. Como eu te falei, lá onde eu trabalho, a gente tem muito essa divisão de longo prazo versus curto prazo. Então, por exemplo, a gente vai ter uma parada uma parada de manutenção bem grande em breve. A engenheira de produção que trabalha lá comigo, ela está super focada no planejamento da parada, em quais atividades tem que fazer, como ela vai organizar aí a gestão do time mesmo de operação. Será que eu vou precisar trazer pessoas para o administrativo para dar um apoio? Será que como é que vai ficar a configuração dos turnos? Como vai ser a preparação para a gente parar a planta e depois partir? Então, ela está muito ligada nesses aspectos práticos. O processo, por outro lado, a gente está pensando em quais modificações a gente vai usar essa janela da parada para implementar. Então, quais são os projetos que a gente tem que colocar em operação, as análises de risco para garantir que a gente consiga partir com esses projetos. Deixa eu ver o que mais. Quais os equipamentos a gente vai precisar abrir para dar uma olhada, porque a gente está desconfiando ali pelos dados de processo que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa lá dentro que pode estar obstruída ou algo do tipo. Então, são prioridades diferentes, são visões diferentes, mas a gente está sempre inserido no mesmo contexto e trocando muita ideia, né? Um trabalhando muito com o outro e às vezes um dando demandas para o outro, porque o que ou o engenheiro de produção visualiza ali no dia a dia, ou que a engenharia de processo visualiza como tendência para o longo prazo, a gente vai precisar trabalhar junto para fazer acontecer. Legal. Então vocês trabalham como pares, no final do Exato, na dia, por mesma sala, exemplo. inclusive. Na Ah, mesma que sala, massa. inclusive. Legal. Ô, Bruno, você deu alguns spoilers pra gente, mas eu imagino que dentro da sua rotina, claro, por tudo que você falou aí, você utiliza de algumas ferramentas no seu dia a dia. Conta pra gente aí quais são algumas das ferramentas que você utiliza, softwares que te auxiliam nesse Uhum. processo que você considera assim indispensável. Então, na verdade, em termos relacionados a softwares, assim, não é nada muito difícil, não. Se você tiver um bom Excel, um bom conhecimento de Excel, você já consegue resolver muita coisa na engenharia de processo. Assim, porque a gente costuma lidar muito com dados, né? A gente analisa muitos dados. Não é só isso, né? Tem muito também relação com as pessoas, a gente ouve muitos relatos, a gente discute com os operadores, mas a gente faz muita análise de dados e para isso o Excel ajuda pra caramba. Então, quanto mais conhecimento a gente tem nessa ferramenta, melhor. Dependendo da indústria, Lana, você pode ter outros softwares que te ajudam muito também. Por exemplo, o Minitab, ele ajuda muito para indústrias onde você tem uma produção, às vezes, mais de batelada, ou, no meu caso, quando eu trabalhei com polímeros superabsorventes, e aí era um processo de sólidos, então era uma planta que tinha muito cara de manufatura, mais até do que de indústria química mesmo, petroquímica, a gente fazia muito mais análise estatística. Então, o Minitab era importante, o Minitab ajudava bastante. Também não era indispensável, porque no Excel a gente também consegue fazer esse tipo de análise, né? Mas o Minitab já ajuda. Em outras indústrias, quanto mais você vai indo para o lado petroquímico mesmo, e mais complexo, de substâncias que são mais complexas, sei lá, nafta, enfim, misturas complexas, você passa às vezes a usar mais simulação de processo. Então, o HiSys ou Aspen Plus, eles acabam sendo também ferramentas interessantes. No meu caso, atualmente eu não uso nem o Minitab, nem o Aspen, o Excel acaba atendendo, mas eu acho que o diferencial mesmo para a gente na engenharia de processo é
a base da engenharia química, assim, eu acho que é super importante. Então, você ter lá, passou pela faculdade, você tem aquele conhecimento dos conceitos, como é que funciona a coluna de destilação, como é que funciona o trocador de calor. Esses conceitos, eu acho que são falando de recursos técnicos, é o que mais vai ajudar a gente no dia a dia, para entender os problemas, para ir além daquela análise só dos dados friamente. A gente conseguir misturar os dados, o que é que eles dizem para a gente, com o que os nossos conceitos, o que está por trás daqueles processos, e poder juntar essas duas coisas e resolver os problemas. Então, outra coisa que eu também acho legal, quando a gente fala, não é tanto de software, mas de uma metodologia, por exemplo, o Seis Sigma é super interessante para engenharia de processo. A gente faz muitos projetos e muitos deles encaixam numa metodologia como essa, uma metodologia Seis Sigma. Meu TCC, por exemplo, que foi meu projeto de estágio, eu fiz um projeto Seis Sigma e foi na área de processo. Era para reduzir custos com catalisador, reduzir consumo de catalisador, aumentar a eficiência. Então, eu consegui aplicar essa metodologia. Então, essas metodologias também são super interessantes e complementam o trabalho da gente. Então, eu diria que é isso. Massa. O bom e velho Excel e o Seis Sim. Sigma. Você acredita que eu vim descobrir o Seis Sigma nos meus, acho que os 2 últimos semestres da faculdade? Os 2 últimos não, no último mesmo. E é legal, Uhum. né, a gente tá falando sobre isso, porque a galera do primeiro semestre vai estar ouvindo e vai estar sabendo coisa que a gente veio descobrir depois. Sim, sim, com certeza. E você falou muito agora de hard skills, né, Alana? Mas assim, quando a gente pensa, às vezes, eu pensava muito isso na faculdade, né? Nossa, o que é que eu tenho que fazer de curso para me preparar mais para o estágio, para o trabalho e tal? E no dia a dia, eu acho que a gente usa tão mais, às vezes, os soft skills, né? As nossas. Eu esqueci de falar do inglês. O inglês é muito importante, ele não está aí tanto como soft skill, mas para engenharia de processo é bem importante. Normalmente, os seus manuais e seus documentos não estão em português, normalmente estão em outro idioma. Mas, assim, em termos de soft skills, por exemplo, quando eu descrevi para você um pouco da minha rotina, eu acho que fica muito evidente algumas coisas que são super importantes e complementam esses conhecimentos em softwares, né, em recursos mais técnicos. Por exemplo, a vontade de aprender, eu acho que é super importante. Então, você está ali disposto a mergulhar em conhecimentos novos, em buscar um conhecimento que você ainda não tem para poder resolver os problemas. E isso passa por estudar manuais ou ir lá no seu livro, texto da faculdade, tentar entender melhor o conceito de algum equipamento e também ouvir as outras pessoas que têm mais experiência, né, os operadores, os especialistas da sua tecnologia. A comunicação também é super importante. Então, como eu te falei, a gente lida com pessoas de diferentes áreas. Então, você não pode chegar com aquela receita lá do engenheirês falando nos PNIDs e nos interlocks e tal, e aqueles termos super específicos nossos para pessoas que às vezes não são da área, mas que precisam da nossa ajuda ou vão ajudar a gente com alguma coisa. Então, você precisa sempre calibrar a sua comunicação para essas diferentes expertises dessas pessoas tão diferentes. Então, comunicação super importante no dia a dia e trabalho de equipe. A gente não trabalha sozinho no processo, você nunca, como eu te falei, a gente vai fazer uma mudança lá da linha para ligar os dois tanques, tem alguém que vai construir essa linha, tem alguém que vai dar manutenção, que vai planejar ali quais são os materiais que precisa, vai planejar o cronograma de como a gente vai implementar, vai ter alguém da segurança de processo que pode dar uma ajuda para a gente fazer essa análise de risco, alguém vai segregar uma verba para a gente poder fazer essa mudança, então são muitas pessoas envolvidas, né, em tudo que a gente faz na indústria. Então, saber trabalhar em equipe também é fundamental. Só para destacar algumas skills aí eu acho que são importantes. São importantes, é o que a gente fala, né? Vai muito além dos cálculos, vai muito além dos hard skills que a gente começou falando. Sem Então, dúvidas. a gente elenca assim, as principais habilidades, soft skills, como comunicação e a questão da negociação, talvez, entra aí Sim, nessa parte de ouvir, saber falar, conversar, né? sim. Sabe uma coisa interessante? Um exemplo que eu sempre dou lá quando eu estou conversando com meus colegas, ou já conversei com um estagiário sobre isso, que assim, a gente pensa que não, mas o engenheiro de processo tem que ser um bom vendedor, ele tem que ter essa persuasão forte. Porque vamos lá, a gente tem uma ideia de um projeto. Quem vai bancar esse projeto normalmente está muito acima da gente. Então você precisa explicar esse projeto de uma forma que mostre o que vai trazer de resultado, né, de benefício para a empresa. Em quanto tempo vai se pagar aquela melhoria? Então você vai lá, monta um business case, né, monta
uma apresentação, o que é que seu projeto vai envolver, o que é que ele vai trazer de benefícios para o negócio, e aí você consegue essa verba. Aí depois você monta o projeto e tal, conversa com o pessoal que vai implementar, e depois tem que faltar para ir para sua operação lá e conversar. Então, pessoal, o projeto é assim, vocês vão operar essa nova área ou essa nova tecnologia da seguinte forma. E aí você tem que treinar os operadores e passar essa mensagem. Vender a ideia para eles de que, ó, vale a pena vocês mudarem a rotina de vocês para usarem essa nova tecnologia ou fazer diferente. E aí eu não vou poder usar o mesmo discurso que eu usei lá para o VP, por exemplo, a diretora, que eu usei para vender a ideia. Porque ali o foco era muito no benefício para a empresa. Com a operação, o foco já tem que ser outro. Como é que, nos mínimos detalhes, o que é que vai mudar? Em que isso vai ser benéfico para vocês? Como é que vai mudar o dia a dia? Então, você precisa vender bem e precisa adaptar o discurso para todo mundo ficar convencido de que realmente aquela ideia era legal e o projeto vai para frente. Então, não é fácil não, viu, gente? Não é fácil, mas eu acho que tendo essa visão, essa questão de você entender o quanto é importante de você até dizer o porquê para os operadores, já traz, Uhum, facilita essa negociação e essa habilidade de vender. sim. Bruno, eu imagino que em todo esse escopo aí que você contou pra gente, tenham existido alguns desafios lá no início da sua carreira. E acho que hoje em dia também ainda deve existir, né? Conta pra gente aí um pouquinho desses desafios e até dos aprendizados que você tirou a parte deles. Sim. Desafio na indústria, é engraçado até a gente perguntar disso, né? Porque desafio na indústria é assim, condição de existência, assim, trabalhar na indústria é desafio todos os dias, dificuldades e problemas para a gente superar e aprender com eles. Mas assim, quando você perguntou muito sobre o início de carreira, e eu vou até além, assim, toda vez que eu vou, todas as vezes em que eu mudei de planta, então que eu comecei de novo em uma outra planta ou em uma outra empresa, eu tive o mesmo desafio, grande desafio, que é ganhar a confiança das pessoas. Especialmente quando a gente é muito jovem, e aí, como eu falei lá no comecinho da nossa conversa, a área de processo ela é a guardiã da tecnologia. Então, o que é que se espera ou se imagina de um engenheiro ou de uma engenheira de processo? Uma pessoa já mais velha, que passou, sei lá, 10, 15, 20 anos trabalhando com aquela tecnologia, um expert, que vai saber todas as respostas sabe, enfim, vai dominar aquele assunto, sempre vai ter uma resposta para as perguntas. E não é bem assim. Então, eu, por exemplo, quando eu era estagiário com 21 anos, quando eu comecei a trabalhar como engenheiro de processos, eu tinha 23 anos. E assim, quando eu tinha um mês, não é o tipo a tecnologia não é o tipo de conhecimento que você aprende de um dia para o outro. A gente até sempre brincava com os estagiários lá, que seu estágio dura 2 anos, então os primeiros 6 meses é só aprendendo. Não dá nem para você contribuir muito, porque você precisa estudar e aprender. É muita informação, a gente precisa absorver aquele conhecimento para depois começar a pensar em como melhorar, como acompanhar, como entender todas as relações, né? Os processos normalmente são complexos, uma área do processo interfere na outra área, você precisa entender essas relações. Então, e aí vamos lá, eu te falei que uma das minhas atribuições é conversar com essas outras áreas, é treinar o time operacional, é propor melhorias. Como é que você faz isso? Como é que as pessoas acreditam no que você está falando quando você acabou de chegar e ainda não sabe muita coisa? Está ali no processo de aprender, e essas pessoas, inclusive, sabem muito mais do que você, né? Ali vai ter pessoas que estão na empresa ou naquela mesma fábrica, naquela mesma tecnologia, rodando aquela planta há mais de 15, às vezes 20 anos. Então, esse é sempre um grande desafio para mim, e no começo, claro, era mais difícil, depois eu fui meio que entendendo como e sossegando também, admitindo para mim mesmo que o tempo, existe uma curva de aprendizado, e a gente, né, vai aprendendo ao longo do tempo e com as pessoas, mas isso da inexperiência e do grande volume que a gente precisa absorver de conhecimento quando chega em uma planta nova, em um processo novo, isso é um desafio que eu acho que todo engenheiro de processo vai ter. Mas também é uma parte legal do trabalho, porque toda vez que você começa em uma planta nova, eu particularmente gosto muito da ideia de mudar de processo e aprender outras tecnologias, você vai emergir ali e vai aprender muita coisa em um curto espaço de tempo. Então eu gosto disso, acho isso bem legal, bem desafiador. E dá muito orgulho depois você falar, nossa, olha quanto eu já aprendi, olha como eu consegui amadurecer o meu conhecimento nessa tecnologia. E aí, como é que eu fiz para superar? Como é que eu faço para superar esse desafio aí inicial? Eu acho que, primeiro de tudo, você precisa ter muita humildade.
Então, chegar numa área nova, ter humildade para ouvir, mas também ter muita garra para estudar, para absorver conhecimento, para conseguir começar de fato a fazer o seu trabalho, fazer a diferença. E isso envolve você trazer as pessoas para perto, né? Você vai ganhando a confiança das pessoas à medida que elas veem que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa que está ali para ouvir, está respeitando a experiência desse time, e também criando conexões. Então, no dia a dia você vai ter vários desafios, mas eu te digo, a maior parte dos desafios não são desafios técnicos, são desafios envolvendo pessoas, envolvendo mudança de cultura, envolvendo mudança de mentalidade, abertura das pessoas para novidades, para fazer coisas de uma forma diferente. Então, eu diria que é isso. Esse é o grande desafio. E para superar, estudo, humildade e contato, né? E conexões com as outras pessoas. Acho que seria isso. Curioso que a gente trabalha em empresas diferentes. Eu iniciei recentemente, né? E os nossos desafios foram bem semelhantes. Imagino. Exato. Bruno, então, imagina que você tem uma galera aí que está com vontade, com a sede de ser engenheiro de processos e está te encontrando agora. Você que já tem aí uma jornada bem legal, uma experiência que pode contribuir bastante. Você tem dicas para a galera? Como é que a galera pode se preparar, pode se desenvolver, até para os processos seletivos e estando dentro já da indústria, nessa posição que hoje você está? Então, é engraçado você perguntar disso também, porque normalmente existia no passado, acho, na indústria, isso tem mudado. A engenharia de processo ela tinha um estereótipo assim muito forte, assim, de que as pessoas que cabiam nessa área, ou que tinham a ver com essa área, necessariamente eram pessoas muito, muito, muito analíticas, muito orientadas a dados, aquelas pessoas que ali falam difícil, sabe, que tem muito conhecimento, muita experiência. E eu acho que para a gente entrar na área de engenharia de processos e se dar bem nessa área, a gente tem que ser bom no que a engenharia de processos pede da gente, mas a gente também tem que trazer algo de diferente. Eu acho que a gente tem que fazer diferente e mostrar de fato o valor que essa área tem para o negócio, para a planta. Então, algumas dicas que eu dou, por exemplo, que eu acho que funcionaram para mim, né, porque eu acabei entrando na engenharia de processo meio assim, eu achava, era a que eu mais conhecia, porque na faculdade de engenharia química são as áreas que a gente acaba, os professores acabam comentando mais, né, processo, projeto, produção, mas entrei nessa área sem ter ideia de se eu ia me encaixar mesmo, até achava que meu perfil não se encaixava tanto com essa área. Depois eu descobri que nessa área eu consigo exercer várias dos meus pontos fortes, treinar as minhas habilidades e ao mesmo tempo aprender muito também, contribuir muito. Então, algumas dicas que eu dou seriam, primeiro, se você está na faculdade ainda, aproveita para esse momento para você entender bem os conceitos, entender bem as operações unitárias, especialmente quando você vai para uma indústria que é é, mais tem mais a ver com o que a gente vê ali na faculdade, que seria uma indústria mais química, mais petroquímica, né, onde você nas matérias consegue ver alguma coisa do que você vai encontrar numa indústria na prática. Aproveita para aprender esses conceitos, entender como é que as matérias ali se relacionam, então como é que o fenômeno de transporte, a troca térmica se relaciona com o trocador de calor, e você ir fazendo essas conexões. Aproveita esse momento. Acho que quanto mais você chega com essa base de conceitos, essa base de como funcionam as coisas na teoria, melhor você vai conseguir contribuir na prática. Às vezes isso é uma coisa que falta até na indústria. A gente fica tão na correria ali, apagando fogo, que às vezes a gente acaba tomando decisões muito no instinto ou muito na experiência apenas. E trazer, às vezes, os conceitos, trazer a base técnica por trás ajuda muito a gente a entender os problemas, porque eles estão acontecendo. Então, aproveitar muito essa base técnica que a faculdade dá para a gente, dentro da engenharia química, mas assim, ir além. Como você falou, Alana, não é só sobre números, não é só, a engenharia não é só sobre isso, a engenharia também é sobre pessoas. Então, assim como eu disse que a gente vai trabalhar em muitos grupos interdisciplinares, né, com pessoas com expertises diferentes, enquanto a gente está na faculdade ou nas nossas primeiras oportunidades profissionais, o quanto mais a gente puder se envolver em atividades com pessoas diferentes, então conversar com pessoas que estão fora da nossa bolinha lá da engenharia química, melhor. Então, na faculdade, por exemplo, participei da empresa Júnior, foi muito rico para mim. Tive colegas que participaram de iniciação científica,
outras pessoas participaram de outras atividades ali extracurriculares, são momentos em que você consegue sair da caixinha, sabe? Conhecer gente diferente, treinar essa comunicação que precisa ser inclusiva, né? Ela não pode ser ali só para quem cursou as matérias lá junto com você. Na vida real, você vai lidar com pessoas muito diferentes. E então acho que isso durante a faculdade, né, para quem ainda está nesse momento aí de início de curso ou durante o curso, explorar muito essas atividades extracurriculares, ao mesmo tempo em que aproveitar muito a base técnica que a faculdade dá. E uma outra coisa legal, que assim, pelo menos comigo aconteceu isso lá na UFBA, os professores muitas vezes não estimulam muito a gente a trabalhar na indústria, assim, muitos não foram da indústria, ou não curtem muito a indústria, e eles acabavam passando isso um pouco para os alunos. As oportunidades que a gente tinha de ver as coisas na prática antes de começar um estágio na indústria ou antes de se formar, era a partir das visitas técnicas. Então, eu recomendo muito para quem é estudante de engenharia química fazer o máximo de visitas técnicas possível, porque aí você vai conseguir ter uma ideia de se você curte aquele ambiente, se te interessa, se é ok para você todo dia pegar o ônibus e levar 50 minutos para chegar na fábrica e depois 50 minutos para voltar. Então, as minhas primeiras visitas técnicas foram momentos assim de revelação, que eu cheguei e falei, nossa, eu quero trabalhar nesse ambiente. Isso é muito legal, eu Que achei super massa. legal, assim, fiquei super impressionado. E talvez se eu não tivesse tido essas experiências, eu ia terminar a faculdade e falar, ok, a teoria me parece legal, as provas são bem difíceis, mas será que eu quero trabalhar com isso pro resto da vida? E aí, na prática, você vê que você não vai ter aquela vida igual à da faculdade, mas você vai usar aqueles conceitos e fazer um monte de coisas diferentes e desafiadoras. Então, visita técnica, super recomendo. E quando for começar a estagiar, se você tem uma ideia de que você gosta da engenharia de processo, tente fazer um estágio em indústria. Então, tente ter alguma vivência na indústria, porque a prática é diferente da teoria. Às vezes você gosta da teoria e não gosta da prática. Às vezes você não gosta da teoria e você adora a prática. Então, assim, tem que experimentar os dois para saber, sabe? E às vezes, mesmo que os processos sejam meio complicados, vê se não consegue fazer um estágio ou um projetinho voluntário numa fábrica por um tempo, ou conversa com pessoas que são desse ambiente, né, que são de fábrica. E você chegou a comentar, Alana, sobre processos seletivos também. Para os processos seletivos, isso também ajuda muito. Porque, por exemplo, quando eu fiz o meu processo seletivo de estágio, me perguntaram, por que é que você está tentando para a área de processo? Sabe? Então, é bom você entender pelo menos o que é que faz. Ouvir esse podcast, talvez, né, Alana, para entender o Boa. que é que o engenheiro de processo faz. Então, conversar com gente que já está na área, ou aqueles veteranos lá que você conhece, que já estão estagiando na indústria, bater um papo, entender como é que funciona. Então, acho que isso é bem importante, assim, nos processos seletivos. Quanto mais você souber dizer o que você gosta, o que você acha que você gosta, é mais fácil para quem está te recrutando entender, ou pelo menos arriscar, será que essa pessoa vai ter uma aderência boa a essa posição? Ou essas atividades que a gente faz aqui? Então, eu iria muito nessa linha, assim, em resumo, é estar aberto, né, não só para absorver o que você está vendo ali na faculdade, no curso, como também buscar outras atividades, conversar com gente diferente e com gente que já está mais na frente aí na trajetória do que você, para entender, pô, será que me parece legal? Será que eu gosto disso? Não gosto? E é isso. Mas também, assim, aluna, tem muito de tentativa e erro. Às vezes também você começou um estágio, você está numa área mais corporativa, você fala, eu não curti, quero experimentar a indústria. Tem tempo, tem muito tempo na faculdade para experimentar de tudo. E ao longo da carreira também, para ir migrando depois. Então, também dá para relaxar e pensar assim, ó, talvez nessa área que eu estagiei aqui não foi tão legal, mas tem outra que eu vou gostar. Talvez a oportunidade da indústria não chegou ainda, mas pode chegar. Vou buscar ali, vou criar um network para conseguir me inserir nesse meio. Eu acho que tem muitas possibilidades. Mas é isso, estar aberto a experimentar. Show de bola, dicas valiosíssimas. É isso que você está falando. A chave, acho que a chave, assim, chave de ouro é a questão da experimentação. Você entender que se você não experimentar, se você não passar por aquilo, você não vai saber se aquilo é o que tu gosta, se é o que tu se identifica ou não. E é Uhum. engraçado, Bruno, que no início da sua fala você falou que não sabia se gostava realmente da área de processos. Enquanto você falava, para mim estava claro, estava óbvio que desde o início, processos era a área que você sempre soube que iria atuar. Aí mostra, né, Não, a questão da experimentação. mas sabe por quê, Alana? Porque
como eu te falei, lá no curso, a ideia que os professores passavam para a gente era de que a engenharia de processo era assim, você ficar numa sala fechado, trabalhando sozinho e só estudando o dia todo e fazendo conta, sabe? Como se fosse uma extensão da faculdade, assim, eu falava, nossa, eu não tenho perfil para isso, eu gosto de estar trabalhando com outras pessoas, de conversar, de ouvir a experiência das outras pessoas, de passar conhecimento também. Então, não parecia bater legal, assim, não parecia ser um match. E Não aí, só que rolava um assim, eu gostava fit, né? muito. Pois é, aí eu pensava, nossa, mas assim, não confie tanto nos seus professores, porque às vezes eles são meio enviesados, assim, eles são tendenciosos de acordo com a experiência que eles tiveram. Então, e assim, eu também era da empresa Júnior, na empresa Júnior eu trabalhava no RH, e eu adorava as coisas de gestão. Então, eu achava que minha carreira ia me levar mais para esse outro lado que eu já tinha experimentado na faculdade e eu tinha gostado muito. E o outro lado que eu não tinha experimentado, e por isso que eu falei de experimentação, eu só tinha ouvido falar e dessas fontes meio duvidosas que eu te falei, eu pensava, então meu caminho, eles nem vão me querer lá quando eu falar as coisas que eu fiz na faculdade, que eu fui do RH, que eu fui da empresa Júnior. Mas no fim das contas, eu acho que é o que eu te falei, eu acho que eu consegui encontrar um espaço dentro da indústria onde eu podia aplicar o conhecimento que eu ganhei na faculdade e continuar estudando, continuar me desenvolvendo e aprendendo, e ao mesmo tempo utilizar os valores, as minhas habilidades, o meu jeito de ser, que eu desenvolvi muito forte durante outros momentos, outras experiências como empresa júnior. Então, assim, os preconceitos são sempre ruins, né? A gente sempre tem que experimentar, conhecer na prática como é, para depois formar uma opinião. E que bom que eu tive a oportunidade de experimentar, ganhei essa oportunidade de fazer o meu estágio lá no processo. Porque aí eu vi que eu conseguia unir as duas coisas e até então tem dado certo. Eu tenho certeza. Eu acho que até uma outra coisa que você falou é que, ok, se você não tiver essa experiência durante a sua faculdade, por exemplo, ou até no estágio, mas, gente, a nossa vida profissional não se resume nos nossos 20 anos, não. A gente tem até os nossos 30, 40, até a gente se identificar no ramo que a gente quiser, né? No ramo que a gente achar ali que rolou o match, que rolou. Uhum, com certeza. Certíssimo. Eu acho que é isso aí mesmo. Porque, e outra coisa também, eu não descarto sair do processo eventualmente, sabe? Eu não sei se você viu que minha carreira foi meio, sei lá, meio apressado, talvez. Com 6 anos de polo, passei por 4 tecnologias diferentes e, tipo, foi legal e tal, mas será que eu vou ter pique aí para nos próximos 10, 20 anos seguir nesse mesmo rojão? Não sei, talvez em algum momento alguma dessas interfaces aí que eu tenho hoje com outras áreas me interesse mais e eu queira experimentar outras coisas. E é super possível e provável de acontecer. Então, o que você falou faz todo sentido. Não é porque você começou numa área que você vai ficar para sempre ali. Fica ali enquanto você está curtindo. Quando você deixar de curtir, pense em outra coisa, experimente outra coisa. Tem muito tempo pela frente. Massa, mas olha, estou curiosa mais ainda sobre processos, viu, Bruno? Acho que já Que quero bom. fazer uns benchmarks a mais. Bruno, muito Maravilha. obrigada. Desculpa, pode falar. Não, não, eu ia brincar, eu ia falar assim, será que eu vou te converter para o processo, Alana? Você é produção, será que eu consegui te converter para o processo? Eu descobri que a gente pode trabalhar como par, então, quem sabe? Exato. Bruno, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que a galera vai aproveitar muito aí dos conhecimentos. E caso a galera tenha mais algumas dúvidas, queira conversar com você, te encontra no LinkedIn? Com certeza. Pode buscar lá Bruno Ferreira de Oliveira e aí mandar uma mensagem, a gente bate um papo. Eu falei, como eu falei, eu sou defensor ferrenho aí da minha área. Eu Se quiser uma motivação aí para entrar na área de processo, pode conversar comigo que a gente resolve isso. Então, até aproveitando, Alana, para te agradecer também, você, Ana, pela oportunidade. Como eu te falei, eu adoro falar sobre isso. Gosto muito de tentar inspirar pessoas que estão lá onde eu estive alguns anos atrás e talvez não tivesse tanto esse estímulo de quem já tinha passado pela faculdade, de quem já tinha passado pela indústria. Então, o máximo que eu puder espalhar aí essa palavra, né, divulgar como é que funciona e quão legal é trabalhar no processo é algo que sempre me deixa muito feliz, muito satisfeito. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Ah, que legal. Gratidão, Bruno. Valeu, galera. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, pessoal. Até mais.